Olá, você, boa noite, alunos de Investimentos 2, né? Prazer poder revê-los aqui no nosso 25º encontro. E nessa 25ª aula, seguindo aí o nosso cronograma, a gente continua a aula de segunda-feira passada, já que quarta-feira não houve aula por causa dos encontros universitários. A gente dá continuidade apresentando um artigo meu, que foi fruto, né, de uma grande inspiração, eu diria, e que eu sempre trago para as aulas, não porque seja meu, claro, eu apresento artigos de vários autores no mundo inteiro, mas porque eu acho que complementa perfeitamente bem a sequência que a gente vinha vendo. Antes de começar a apresentação, eu até já mostrei uma parte dela na aula de segunda-feira, nessa parte de revisão da literatura, né, as correntes que se desenharam aí, que se apresentaram. Eu lembro bem que eu estava em casa, num desses afazeres domésticos, né, e lembro que eu ia conversar com minha esposa e tinha uns boletos para pagar de financiamento, de crédito, não sei se era de imóvel, enfim. E ao mesmo tempo tinha sobrado um dinheirinho que a gente queria usar para aplicar, coisa pouca, vai. E aí eu fiquei me perguntando que não parecia nenhuma loucura um agente econômico, uma família que ao mesmo tempo que tem alguma dívida, contraída através de uma operação de crédito, seja ela de curto prazo ou longo prazo, a nossa era de longo prazo, estávamos falando, acho que realmente de um financiamento imobiliário, ou seja, bens duráveis, não era nenhuma insanidade ou irracionalidade, ao mesmo tempo que você tem um financiamento desse, você poupa e aplica. Não há necessidade de uma família ter só um comportamento, só poupa ou só toma crédito, né? Nós éramos devedores ao mesmo tempo que éramos poupadores, simples assim. E aí eu pensei, olha, isso muda as restrições orçamentárias, aquelas que a gente apresentou na segunda aula de CCAPM, umas 2 semanas atrás. E aí nós estamos falando de novas variáveis de escolha. A família tem que decidir, além de o quanto ela consome, o quanto ela poupa e onde ela aplica, ou seja, que investimentos ela compra, que ativos ela compra, a família tem que decidir o quanto toma de crédito, não é? E, obviamente, eu já vinha com uma pesquisa também aí por volta do ano 2014 sobre o comportamento de inadimplência. E eu falei, olha, a família toma crédito, decide, né, no período seguinte, se ela paga a parcela ou não. Se ela paga a parcela parcialmente ou totalmente, né, é uma decisão de default. Então eu falei, olha, além das decisões de consumo, poupança e investimentos, tem a decisão de tomar crédito e a decisão de honrar esse crédito ou não no período seguinte. Mais condições de primeira ordem, mais equações de Euler para serem satisfeitas. Claro que é uma nova estimação. E foi isso, então, que me motivou, né? Muito bem. Já aproveito, então, e já vou começar a partilhar aqui com vocês, tá? Essa apresentação de hoje, né? Maravilha, acredito que você esteja conseguindo ver direitinho, né? Coisa boa, coisa boa. Muito bem. Esse é o título do paper, né? O papel das decisões do consumidor, da família, no que se refere à dívida e inadimplência, o papel destas decisões no modelo que dá preço nos ativos,
um modelo esse de macrofinance, né, os modelos de consumo, por isso que a gente chama de consumption-based, né, os modelos que dão preço nos ativos. Paulo, mas eu estou vendo aqui que uma apresentação de 2018, um seminário de pesquisa lá na USP, atendendo a um convite do meu amigo Alex Ferreira, depois viramos coautores em papers, e eu vou te falar que foi um divisor de águas. Eu sempre enalteço a gratidão, porque eu fui espancado nesse seminário em alguns aspectos empíricos e principalmente teóricos. E isso me fez voltar para Fortaleza. Daí eu me isolei uns dias, eu voltei já no final de semana, acho que voltei no sábado, uma coisa assim. E aí me isolei, né? E eu confesso que eu viajei para a Serra, fiquei uns 2 dias pensando, e aí eu me internei basicamente para reescrever o artigo, desmontei e montei, não é? E foi realmente assim um divisor de águas essa apresentação no seminário da USP. Muito bem, aqui a estrutura, né, da nossa apresentação, como é de praxe, tá? E eu sempre gosto de deixar muito claro logo o que eu faço, porque numa apresentação de seminário, em que há muita interrupção, se os caras não me deixarem para o 4º slide, no 3º eu já falo o que eu faço, pelo menos missão está cumprida, o recado está dado, não é? E basicamente eu começo citando esse paper aqui do Brand e outros, que eles falam que é o seguinte, olha, falta um modelo de consumo a ser escrito que resolva vários problemas, vários quebras-cabeças, vários puzzles em finanças, não é? Essa literatura tem sugerido que o caminho de macrofinance, os modelos de consumption-based, e associando cada vez mais variáveis macroeconômicas, que seja o melhor caminho. E aí eu revisito esse debate e eu proponho uma mudança nos primitivos. Porque lembra da aula 23, segunda-feira de semana passada, nessa aula eu mostrei vários possíveis caminhos, várias correntes da literatura. E elas abordam, às vezes, um instrumento, abordam o dado de consumo, abordam várias coisas. Mas eu mexi na raiz do problema, antes disso tudo. Aliás, a minha solução pode ser implementada em conjunto com várias outras soluções. E aí, nada mais raiz do que você mexer nas condições de primeira ordem. Tá certo? E nunca ninguém tinha feito nada disso antes. Não é? Muito bem. E aí a gente vai testar o modelo, porque ele é altamente testável. Eu quero ver se tem fit, tem boa aderência, se os parâmetros são significativos individual e conjuntamente. E, diferentemente de outros modelos, como, por exemplo, Campbell e Cochrane, de formação de hábito em 99, o meu modelo é relativamente muito simples. Se fosse complicado, eu não tinha feito, porque eu não entendo muito, né? Eu sou meio limitado. Então, tinha que ser uma coisa simples e intuitiva, né? Eu consigo explicar em 30 segundos para a minha família o que é que eu estou fazendo, né? Um pouco da literatura, né? Depois que eu tive essa ideia de que eu era um devedor e, ao mesmo tempo, poupador / investidor, eu fui ler. E aí o que eu percebi é que, de fato, nunca ninguém tinha incorporado essas duas decisões naquele modelinho lá da família, né? Que poupa, consome, investe. Mas eu fui ver também a literatura associando crédito, inadimplência com preço de ativos, porque era isso que eu queria fazer no final das contas, né? Eu estava incorporando essas duas decisões para saber se eu conseguia o melhor resultado na hora de precificar ações. E aí tem uma literatura maravilhosa, né? O do Bordo e Jane, que fala de um pass-through, um canal, digamos assim, deixando claro que crédito e o preço dos ativos está junto e misturado, e também um trabalho de causalidade dos ciclos de negócios e dos ciclos financeiros identificados nessa Economic Letters do Chen, 2012, e outros autores, não é? Então, assim, eu lembro que na primeira submissão desse artigo, ele era bem curtinho, ele foi publicado no Annals of Finance com 25 páginas, a primeira versão dele devia ter umas 8 páginas, eu submeti para Economic Letters, e no domingo à noite, o primeiro reject, como esperado, o editor falou, olha, não é original. E eu não deixei barato.
Eu falei, olha, é original sim, por causa disso, 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 disso. Eu sei que ele nem leu a minha resposta, mas era original. Havia outras contribuições, a contribuição do Chatterjee, Gerlach, e esse outro que eu não sei pronunciar direito, Atreia e outros, nada disso era sequer 10% parecido com o que eu estava propondo. Eram pessoas que vinculavam crédito, inadimplência, a preço de ativos, mas de uma maneira completamente diferente do que eu fazia. Não estávamos falando de novas equações de Euler. Não estávamos. Então, eu clamo que é sim original. Essa figura mostra aqui, nessas áreas sombreadas, os períodos de crise, de acordo com o Bureau lá, o National Bureau, né, o Economic Research, o NBR lá dos Estados Unidos. E é muito curioso o comportamento da taxa de juros, tá, dos empréstimos e da inadimplência, tá, no período de crise. Então, assim, são comportamentos, às vezes cíclicos, às vezes anticíclicos, às vezes muito voláteis, e era isso que a gente precisava. Eu preciso de volatilidade para que o meu fator estocástico de desconto ele consiga dar preço correto nos ativos. Tá? Essa revisão da literatura nós já abordamos, tá certo, com vocês, as correntes, né? Basicamente foi uma aula em cima só desse slide. Aqui eu separei em 3 partes, né? A literatura clássica de CCAPM, os primórdios, final da década de 60, 70, a década de ouro, a partir da árvore de Lucas, algumas contribuições na década de 80. Passo para as linhas de pesquisa, de acordo com esse survey do time, tá? E trago aí contribuições mais recentes de crédito e inadimplência, né, em modelos de equilíbrio geral. Mas, volto a dizer, nada exatamente, minimamente parecido com o que eu propus. É tanto que, assim, eu submeti para o Journal of Finance na sequência, o editor rejeitou rápido, tudo bem, mas não falou de originalidade, falou que a contribuição não era boa o suficiente. E no Annals of Finance, que é um jornal top em finance no mundo, a aceitação foi muito rápida, porque, de fato, eu julgo que seja uma contribuição muito boa. Aqui, esclarecendo um pouco mais, né? Aqui é o modelinho original, né? Lembra? Você maximiza a tua felicidade do consumo hoje e do valor esperado, né? Trazido a valor presente, da tua utilidade em todos os períodos futuros, tá? Hoje, em T, você consome tua dotação e o que tu poupa, tu compra um vetor de ativos, né? Aqui é um vetor P, aqui um vetor, que é um vetor de decisões de portfólio, tá? Então, eu comprei um pouquinho de Petro, um pouquinho de Vale, um pouquinho de Semig, por aí vai, tá? No período seguinte, eu consumo a minha dotação futura, mais a minha matriz de payoffs, multiplicado pelo que eu havia comprado, né? Tá certo? Isso vale para qualquer tempo futuro, pode ser T mais 1, T mais 2, por isso que aqui a gente bota T mais J, menos minha nova poupança, porque em qualquer período futuro, eu posso reaver parcial ou totalmente minhas aplicações e já poupar parte delas, não é? Então, assim, um modelo super livre. E a gente chega aqui na equação que todo mundo já conhece, né? Que o fator estocástico de desconto é dado pela divisão das utilidades marginais do consumo futuro presente. Aqui no nosso modelo, eu incorporo algo que é bem interessante. Porque quando é no período seguinte, vamos botar T mais 1 como exemplo, não, primeiro no período presente, né, CT, aparece um elemento novo, que é o B. Tá? Eu me endividei. Legal? Então, como eu me endividei, isso entra hoje para eu poder consumir. Quando é no período seguinte, eu tenho que pagar esses juros, esse endividamento, já com os juros. Todos esses dados a gente tem. E aí a minha primeira decisão é o quanto eu vou pagar. Por isso que eu coloco esse D de delinquência, de inadimplência, né, em inglês,
Porque se esse D for zero, eu pago integralmente minha dívida. Não é? O montante mais os juros em cima desse montante. Se esse D não for zero, significa que parte da dívida eu não estou pagando. E esse D pode chegar até 100%, que seria um default total. Então, como punição por esse comportamento de não pagar a dívida total, de ficar inadimplente, parte da minha renda vai ficar presa, parte da minha dotação. Por isso que eu coloco aqui de novo, delinquência aqui, delinquência, multiplicado por esse novo parâmetro. É um parâmetro que não tem definido no mercado, eu quero saber o valor dele, né? Vamos ver se é razoável, tá? E depois eu falo sobre o valor que a gente acha para ele. Então, assim, uma parte, tá, da minha renda total, se o D for zero, significa que eu paguei integralmente, não fui, tá, inadimplente, portanto, fui adimplente, o D é zero, aqui fica o quê? Minha renda futura vezes 1. Morreu. Se eu me tornar inadimplente, eu vou ter uma punição e parte da minha renda vai ficar presa. Mas o quanto da minha renda? 1%, 2%, 3%? Vai depender do quanto eu fui inadimplente. Não é uma punição binária, tipo, rapaz, eu esqueci de pagar R$10 no cartão de crédito. Eu acabo lá e corto a metade da minha renda. Não é assim. Quanto maior a sua inadimplência, maior o percentual da minha renda que fica presa. E aí, quando eu derivo as condições de primeira ordem, eu obtenho aqui duas novas equações de Euler. E elas fazem a diferença. Fazem a diferença na estimação, e eu vou mostrar na nossa 26ª e última aula de conteúdo teórico, quarta-feira agora, dia 17 de março, porque semana que vem, rodadas de apresentação de papers. Faz toda a diferença na estimação, faz toda a diferença nos resultados, que são muito interessantes, e faz toda a diferença na minha vida acadêmica, porque essa é disparada a principal contribuição da minha carreira acadêmica. Eu sempre brinco, eu digo que depois dessa eu posso me aposentar, né? E foi uma contribuição solo. Solo, assim, apenas eu como autor, mas, claro, muitas pessoas passaram e me ajudaram nesse artigo, né? A Cirlane, que foi uma aluna de mestrado, que a dissertação dela foi um start point numa aplicação para o Brasil. Na defesa do trabalho dela, as considerações do Márcio Veras foram fundamentais, do Alex Ferreira, do Fábio Araújo, lá da USP, e de tantas pessoas que, assim, talvez agora eu esqueça de citar todas. Mas é um trabalho solo, que muda a minha vida, um divisor de águas, mas vocês estão aqui não é para ver o que acontece com a minha vida, mas sim o que acontece com os resultados. Não é? Aqui o modelo tradicional, o canônico, tá? A gente faz aqui para mais de um tipo de preferência, preferência canônica, preferência com Epsteinzinho, tá? E basicamente, o que é que a gente deveria, né, perceber? Esse que se aqui, tá? Esse rapazinho aqui, ó. Elasticidade, né, de substituição intertemporal, né? E aí o que a gente percebe, né? Rapaz, ele tem que ser significativo, então o p-valor dele, tá? Que tá aqui sempre de baixo, né, entre colchetes e tal, deveria ser abaixo de 0,05, ou seja, de 5%, ou pelo menos abaixo de 0,1, ou seja, 10%. E ele, essa elasticidade de substituição intertemporal, deveria ser, de acordo com os pesquisadores mais criteriosos, deveria ser acima de 0,5. Porque o que a literatura acha é muito curioso aqui. E esse é o calcanhar de Aquiles do modelo, tá? A elasticidade de substituição intertemporal, quem tem uma tem a outra, que é a aversão ao risco, né? A aversão ao risco deveria ser menor do que 5. Alguns dizem que poderia até chegar a 10, mas deveria ser menor do que 5. E a elasticidade de substituição intertemporal deveria ser maior do que 0,5. Só que a maior parte da literatura acha que essa elasticidade de substituição intertemporal
dificilmente é maior do que 0,1. É raro, é raro. Na maioria das vezes, nem significativa é. E aí tem um trabalho, que eu agora não recordo aqui o autor, mas eu citei, claro, que ele faz o seguinte, olha, como é que chama, rapaz? Com agente representativo agregado, realmente é quase possível a literatura não conseguir uma elasticidade de substituição intertemporal na casa de 0,5, um pouco mais, um pouco menos. A maioria esmagadora dos trabalhos no mundo todo acha o quê? Elasticidade não significativa e muito baixa, a casa de 0,1. Aqui, se você for ver, eu até acho 1,2, isso é o modelo canônico, tá? Não tem mérito nenhum meu aqui. Significativo a 10%, no caso. Acho aqui muito interessante, 1,47, ou seja, 4,5, né? Quase 0,5. Significativo, porém, só 10%. E outra aqui também significativo só 10% na casa de 0,7. Seria maravilhoso, tá? Usando diversos conjuntos de instrumentos. Lá no artigo fica claro por que há 4 conjuntos de instrumentos, desde os mais clássicos a conjuntos de instrumentos mais ricos, como os que defendem o Cochrane, usando Investment Capital Ratio e Dividend Price Ratio. Muito bem. Então está resolvido. Não está resolvido, porque a significância só é a 10%, padrão clássico, padrão ouro é a 5%. E não é para qualquer conjunto de instrumento, não é? E quando eu vou para o modelo de Epstein-Zinc, que está aqui embaixo, que deveria também funcionar, eu não acho significância nenhuma. Nenhuma. Olha os p-valores aqui embaixo, tudo na casa de 0,9, terrível, joga fora o modelo. E aí a substituição desse autor, ele diz o seguinte, olha, vamos separar entre stockholders e non-stockholders, ou seja, entre pessoas que têm ativos e pessoas que não têm ativos. Porque o investidor agregado mistura tudo isso num só. Quando ele separa, ele acha que quem não tem ativos tem elasticidade na casa de 0,1. Quem tem ativos, os stockholders que seguram ativos na mão, os investidores têm elasticidade na casa de 1,07. E quando agrega, ele acha 0,48. Mas é muito raro um modelo conseguir isso. E ficou aquela dúvida, vem cá, os modelos de agente representativo agregado funciona ou não funciona? Depende. Se você fizer as hipóteses que nós fizemos aqui, funciona, não é? E aí vamos lá. Aqui já é o nosso modelo, não é? O parâmetrozinho aqui, lambda novo, tá? É o parâmetrozinho que está associado com a punição, tá? Então, do teu percentual de inadimplência, se você for 10% inadimplente, nos Estados Unidos, normalmente, esse número fica entre 0% e 5%, mas se você for 10% inadimplente, você multiplica por esse lambda aqui, que é da ordem de 0,23, 0,24, e isso é o percentual da tua renda que vai ficar preso. Então, se você tiver um percentual de inadimplência de 10%, isso multiplicado por 0,23 vai dar 2,3%, ou seja, 2,3% da tua renda vão ficar presos, tá? Um valor muito razoável. Mas o que mais importa é isso aqui, olha que coisa linda, né? Olha a significância. Para elasticidade de substituição intertemporal, e exceto para preferência Epstein-Zinc, com o instrumento 4, olha o que aconteceu, gente, que bênção de Deus. Primeiro, tudo foi significativo. Muita robustez no resultado. E, exceto para o conjunto de instrumento 4, Epstein-Zinc, em todas as outras, olha a ordem de grandeza. 0,43, 0,44, 0,48, e aí depois acima de 0,5, 0,51, 0,52, 0,55. É quase como ter achado, né, o Santo Graal. Tá certo? Muito bem. A gente também estima, tá?
o modelo considerando um teste que é super difícil, que é dar preço nos fatores fama-frente, tá? E, mais uma vez, né, olha a nossa elasticidade de substituição intertemporal, né? Que benção, né? Significativa, exceto usando Epstein-Zinho para esse conjunto de instrumentos. Mais oscilação, a gente acha aí valores que são da ordem de 0,16, 0,18, e usando CRRA, o modelo canônico, aí só maravilha, né? Elasticidade da ordem de 0,68, não é? Muito bem. Aqui me aproximando do final do paper, no que se refere à discussão do mercado de crédito, o parâmetro que pune o cara que se tornou inadimplente, parâmetro de 0,23, 0,24, não é? Multiplicado isso aí pelo valor de inadimplência americano, isso significa que no intervalo de 0,4% a 1,1% da renda de quem se tornou inadimplente ficaria indisponível por causa dessa inadimplência. Eu nem falei no começo, me esqueci, mas eu usei dados trimestrais, que é a frequência padrão ouro, já que eu uso variáveis macroeconômicas de 87 a 2018, um paper super atual, com um span de 30 anos, porque variáveis de crédito não tinham disponibilidade maior de tempo, tá? Existem outras contribuições do mercado de crédito que fogem um pouco aqui do escopo, como essas aqui. Dá uma olhadinha lá no paper que você vai entender. E aqui minhas considerações finais, né? Eu revisito as decisões de um agente representativo agregado que consome, poupa, investe, toma crédito e decide honrar ou não com esse crédito depois. Mais simples, impossível. Mais realista, impossível. O mercado financeiro permite o inadimplente de rolar dívida sobre as mesmas condições, porém, retém parte da renda dele, e essa parte depende do quanto inadimplente o cara é. É simples, é objetivo, é relevante, é inédito, tá? A gente tinha os dados para uma série longa, para o Brasil a série não é tão interessante, foi o que a gente fez na dissertação da Cirlane. A gente sabe estimar através do GMM, do Hansen, de 82, que é o que eu vou mostrar para vocês na nossa próxima aula. E, por fim, os resultados mostram que, sim, a gente consegue acomodar o Act Premium Puzzle. Difícil dizer que a gente resolveu, mas a verdade é que a gente acha aí elasticidade de substituição intertemporal, não é? Que oscilam aí, tá? De 0,15 a 0,75 com significância, na maioria dos modelos aí do Act Premium Puzzle propriamente dito. Para a maioria das especificações, a gente tem aí uma elasticidade que vai de 0,4 a 0,55. Perfeito, muito bom. A aversão ao risco, que deve ser, não é, menor do que 5, a gente acha aí entre 1 ponto alguma coisa e 3,5. Maravilhoso também. Resultados individualmente e coletivamente significativos. E abre uma agenda de pesquisa. Eu acho que o paper tem quase 300 downloads e vai ser muito bem citado, queira Deus, porque você pode fazer, como eu fiz aqui, revisitar esse puzzle e tantos outros, combinando com toda aquela agenda de pesquisa. A única coisa que eu fiz foi testar o modelo canônico de utilidade e o Epstein-Zinho, básico do básico. Eu não mexi nos dados de consumo, eu usei instrumentos básicos, instrumentos top, é verdade que eu usei isso da agenda de pesquisa, mas eu não fiz nada do Ravi Bansal, eu não fiz dados de consumo, como o meu paper com a Alex, que está no International Review of Economic and Finance do ano passado. Eu não mexi com os dados de consumo do Yogo, como eu falei. Não fizemos para outros países.
Não mexemos com os ativos financeiros, tentando resolver outros puzzles. Então, assim, uma agenda de pesquisa que a gente revisitou e, benza a Deus, abriu, não é? Para inúmeras outras contribuições, não é? Aqui algumas das principais citações. Eu comento aqui que eu havia, né, esquecido de comentar na aula passada, que depois que eu fui do parecerista do paper do time, isso me abriu, assim, a cabeça, que é o Journal of Economic Service, tá? Eu tinha esquecido de citar com exatidão qual era esse paper, e esse journal, melhor dizendo, e, de fato, com essas principais citações, eu encerro minha apresentação, que esses dados estão desatualizados. Na época, eu era vice-coordenador do CAEM, diretor de pesquisa, né? E estava como cátedra também da ENAP. Não estou mais com alguns desses vínculos, né? Nem mais da ENAP, nem sou mais o vice da pós, tá? Nem diretor de pesquisa, mas é porque essa apresentação era de 2018, não é? Bom, meus caros, eu encerro por aqui a apresentação, a aula de hoje, estando certo que ela vai ajudar muito no entendimento de vocês sobre esse assunto, que é o estado da arte, é a fronteira em asset pricing, a fronteira em finanças no mundo, a qual eu tive assim, muita felicidade, muita honra de estudar e de poder dar algumas contribuições. Ao todo são 5 grandes contribuições, são 6 ao todo, na realidade, em asset pricing na literatura internacional. Eu apresentei uma, as outras 5 estão nas mãos de vocês para a aula da nossa rodada, dia 22. Mas antes disso, nos encontramos quarta-feira, dia 17, quando eu aí apresento como é que você estima o CCAPM no Reviews. Tá joia? Até mais, que Deus nos abençoe sempre, saúde, e até a próxima. Vou encerrar na gravação por aqui. Uma boa aula, bons estudos.